A mensagem é o fim dos tempos. Surpreenda-se o que a Bíblia revela. Vamos ler nas cartas ao Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler até o versículo 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, é conhecer a verdade plenamente. Vamos fazer uma confissão. Senhor e Cristo, eu te agradeço, Senhor, por mais este dia que o Senhor me concede a mim e àqueles que vão ouvir, meros mortais, para fazer uso da tua palavra, mortais na carne, mas porém no Espírito somos eternos. Eu creio, Senhor, que as mentes de Cristo vão estarem ativadas e que nós vamos extrair o conhecimento pleno do teu Evangelho e ficaremos mais edificados. Pai, me usa, Pai, para que possamos explanar e o povo entender a tua palavra. Amém. Meus queridos ouvintes, eu já falei em outros vídeos, reiteradas vezes, nas minhas explicações, nas minhas escritas, que a Bíblia, ela não foi escrita hoje, meus irmãos. Portanto, se pegarmos esse livro e não respeitar a sua ordem cronológica, tanto cultural como histórica, nós vamos usar isso aqui para te fazer um escravo. E pego passagens da Bíblia aqui e aplico na sua vida como se ela fosse escrito para você hoje, Vamos pegar o exemplo sobre a história. Não que nós conhecemos muitas histórias, mas temos que fazer uma analogia da história para que vocês entendam melhor, Mas Deus não quer glória para o homem, Porque a gente vai explicar aqui que a pessoa vai achar que a glória é para nós. Dom Pedro I, ele deu um grito lá no Ipiranga: diga ao povo que eu fico. O povo entende que isso não é mais para o dia de hoje, Então isso foi dito naquela época. Posso eu agora pegar essa palavra de Dom Pedro I e falar para você: olha, você não vai mais naquela festa não, porque Dom Pedro I disse: digam ao povo que eu fico. Mas ele falou lá no Rio Ipiranga, Então foi naquela época que ele falou essa frase. Então não posso pegar aquela frase e utilizar na vida das pessoas. A religião pega uma passagem da Bíblia e aplica na sua vida como se isso fosse escrito para você hoje. E não é assim que entende a palavra. E as pessoas ficam vivendo por falta de conhecimento. Se você me traz uma palavra, diga o povo que eu fico, e você diz assim: ora, meu irmão, está escrito para dizer para o povo que eu fico. Essa palavra aplica em mim e a você em quê? Então nós estamos abrindo
né, as coisas que estavam ocultas, e as pessoas que têm a mente de Cristo para aprender a ler a Bíblia no seu contexto cronológico, cultural e histórico. Então, a Bíblia, ela foi escrita debaixo de uma cultura. Tem que se respeitar isso. Então, foi escrito debaixo de uma cultura. Nenhum brasileiro escreveu a Bíblia. A última carta da Bíblia foi escrita pelo João lá na ilha de Pátimo. Então, de lá para cá, a carta escrita está em nossos corações. Esta carta de Paulo, ela foi escrita em uma data, né? Essa carta, ela foi escrita 1 Timóteo, ela não foi escrita hoje. Então não posso pegar isso e aplicar para você como se fosse o jornal Extra, que saiu essa notícia enquanto nós dormíamos e quando nós acordamos deparamos com essa notícia. Não pode isso, mas o que eles fizeram e fazem? Olha o que está escrito: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Então, é comum você pegar um crente manipulado. O que é um crente manipulado? É um crente da religião evangélica que não respeitam a ordem cultural histórica da Bíblia e pega todas essas passagens da Bíblia e futuriza isso, coloca como se aquilo fosse escrito hoje e se obedece aquilo. Você está entendendo? Não estou criticando os irmãos que são simples, que não têm entendimento. Como que vai pegar um jornal do ano passado, da semana passada, e falar para a pessoa ler como se fosse uma notícia hoje falado para você? Se você quer uma notícia nova, você não tem que comprar todos os dias um jornal diferente? Sim. Então, olha o que Paulo disse. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Então é comum, quando que você pega uma pessoa que é manipulada pela religião evangélica, então quando eles ouvem você falar que o batismo não é mais nas águas, que o batismo é na cruz, como ele nunca leram essa passagem, eles sabem o que eles falam? Bem que a Bíblia disse que nos últimos dias ia aparecer doutrina de demônio. Olha que loucura, olha que falta de entendimento. Está escrito isso? Está, mas os últimos dias, ao fim do aion, ao fim daquele tempo lá que estava se aproximando. Então os últimos tempos, ou fim dos séculos, ou em alguma tradução fala o último dia, não está relacionada ao fim da humanidade. É o fim de uma geração que estava por vir, como disse Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 24, versículo 34 diz isso: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Esta geração, eu posso falar que é esta que nós estamos vivendo ou é aquela que Jesus estava vivendo lá no ano 30? É aquela lá no ano 30. Então ele não estava falando que era a geração depois de 2000 anos. É aquela geração lá dele, que aquela geração ia se findar. Todos os acontecimentos relacionados a Mateus 24, no versículo 1 até todo o capítulo, ele falou assim: tudo isso que eu estou falando e tudo isso que eu estou dizendo vai acontecer com esta geração que ele estava vivendo lá, estava vivo, e os apóstolos também estavam vivendo naquela geração. Então, entender isso, a colocação verbal, o tempo que está pregando isso, faz você ter um entendimento mais claro do Evangelho. Né? Lucas, capítulo 11, versículo 49 ao 51. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e algum deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração, olha, se peçam conta do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Desta geração é qual? Da geração que vive nós,
Não, a geração que viveu Jesus, os apóstolos, incluindo Paulo, aquela geração. Então tem que ter esse entendimento, pedir a Deus, ter humildade também, né? Então, para que desta geração se peçam conta conta do sangue dos profetas e dos apóstolos, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração, né? Então, é a geração que Jesus de Nazaré estava vivendo. Era a mesma geração que Paulo estava vivendo. É a mesma geração que Timóteo estava vivendo. Então não é a mesma geração que nós vivemos hoje, no século 21. Então é isso que as pessoas não entendem. Então quando eles leem isso aqui, eles falam assim: Jesus disse que não passará esta geração. E lê esta como se fosse hoje. Se isso fosse escrito hoje, aí seria pedido a essa, mas foi escrito no ano 30, na primeira era da igreja. 30, 31, ele morreu com 33, então foi naquela geração. Então, quando Paulo fala os últimos dias, Paulo está se referindo aos dias daquela geração, né? Então, os cristãos do primeiro século estavam dizendo eles estavam vivendo esta expectativa de que Jesus ia vir como juízo e iria pedir conta, desde o sangue de Abel até aqueles que viveram naquela geração, ia ser pedido conta. Então, na verdade, ele estava vivendo os últimos dias. Então, quando é que começou a contagem dos últimos dias? Do ministério de Jesus, aos 30 anos, até a queda do templo, que deu no ano 70 da primeira era cristã. Uma duração dura 40 anos. Então, quer dizer, do ministério de Jesus até a queda do templo, todas aquelas pessoas que viveram nesse intervalo estavam vivendo os últimos dias, porque uma geração deveria ter fim na queda do templo. Então Paulo disse ao Romano 13, versículo 11: redigo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ele está falando comigo ou com você? Ou ele está falando com a igreja de Roma? Não, lá na igreja de Roma, no ano que a carta foi escrita. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, tá claro, né? Tá claro essa escrita. Jesus já havia ressuscitado quando Paulo escreveu isso. Não morreu na cruz e ressuscitou. E ele não estava salvo ainda? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos, no princípio que cremos. Então os discípulos não estavam salvos, Paulo não estava salvo. E aí, como é que fica esse entendimento, né? Então temos que prestar atenção nisso, que se Jesus já tinha morrido e ressuscitado, já é graça de Deus. Epístolas aos Romanos, porque estava falando da salvação decorrente do juízo que aconteceria dentro daquela geração. Então no versículo número 12, vai a alta noite e vem chegando o dia, ou vai demorar 2000 anos? Não, Paulo falou, o dia já vem chegando, né? Vai alta noite e o dia já vem chegando. Vem chegando ou vai demorar da vingança, do juízo que iria acontecer sobre aquela geração? Paulo falou, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, 1 de Coríntios 10, 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nos dias de Paulo, 1 de Coríntios 10, 11. O fim dos séculos tem chegado. Então quer dizer, nos dias de Paulo, está aqui na carta de Coríntios, eles estavam vivendo os últimos dias, né? Então Hebreus capítulo 9, versículo número 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, o tempo lá em Hebreus tinha se cumprido ou não? Tinha. Então ele estava
vivendo os últimos tempos, né? Segundo essa palavra. Se dá para compreender como que eu posso pegar essa passagem e ler como se ela fosse escrita hoje? Se essa carta foi escrita no ano 64 a 67, então no ano 70 ia fechar aquela geração. Uma geração dura 40 anos, ministério de Jesus, a sua ressurreição e a queda do templo, consumou-se então o fim dos tempos. Então o fim do século, o fim de uma era, o fim do Aion, se cumpriu com a queda do templo, como Jesus prometeu no capítulo 24 de Mateus. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas das vezes desde a fundação do mundo. O ano 64 foi escrita essa carta. Agora, porém, se cumpriram os fins dos tempos. Então, quando Paulo falou com Timóteo, já tinha se cumprido lá naquela época. Então você começa a entender os últimos dias, quando Paulo fala, os últimos tempos, não é para o cristão ler como se aquilo fosse escrito hoje, que ele estava se referindo à sua época. Então, quando você prega uma verdade na internet, ele fala assim: bem que a palavra de Deus disse que nos últimos dias iria aparecer doutrina de demônio. Mas esses últimos dias eram os dias que Paulo, Timóteo e os apóstolos estavam vivendo na primeira era cristã. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1, Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas das vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, os últimos dias é hoje ou lá, quando a carta de Hebreus foi escrita no ano 64? Então vamos ler direitinho para dizer que a gente não está inventando, e que esses crentes que pegam a Bíblia e lê como que ela estivesse escrita hoje. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então essa carta foi escrita lá no ano 64, mais ou menos. Então quer dizer, então os últimos dias era lá. Não foi escrito hoje de manhã, não foi escrito na hora que a pessoa está pregando. Essa carta foi escrita no ano 64, na primeira era cristã. Então o século já estava se findando. Os últimos dias que Paulo falou para Timóteo não tem nada a ver trazer para a igreja hoje. Os últimos dias eram os dias que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo os últimos dias. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se aproxima hoje? Não, foi no ano 64. Que dia que era hoje? O dia da vingança, o dia do juízo, o dia que Jesus falou em Mateus 24. Esse dia escrito no ano 64 estava se aproximando ou está demorando mais de 2000 anos? Não, o dia se aproxima. Vedes que o dia se aproxima. Então, ele está atestando esse monte de passagem que estava vivendo o último dia. E que dia que era esse? Qual era os últimos dias? Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24. Quando, porém, virde Jerusalém sitiada de exército, quem? Jerusalém. Quem está em Jerusalém aqui? Ninguém está em Jerusalém. Então, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Então a dificuldade é em fazer a leitura e entender com os olhos espirituais. Ler é fácil, mas muitas das vezes eu não sei falar bonito. Mas ler está aqui, a própria Bíblia está. Quando, porém, virdes o Brasil, a França, a Venezuela, a Alemanha, quando virdes quem? Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próximo a sua devastação. É Jerusalém, não é o Brasil. Depois ele diz no versículo 21, então os que estiverem na Judéia,
Olha, o evento é para Jerusalém, o evento é para a Judeia, não tem nada a ver com os gentios, né? Então, os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retire-se, e os que estiverem no campo, não entrem nele. Por quê? Estes dias são de vingança, dia de vingança, para se cumprir alguma coisa. Não, para se cumprir tudo o que está escrito. Então, eles estavam vivendo dentro dessa expectativa. Então, muitos vão pregar e distorce dizendo que é o Espírito Santo, enganando a Irmandade, enganando os irmãos, enganando o ouvinte. Então eles estavam nos últimos dias, como Jesus prometeu lá em Mateus, que não passaria daquela geração. A cada ano eles diziam: a vingança vai chegar, o dia do juízo vai chegar, o dia da vingança do Senhor está chegando. 51, 60, 64, Paulo escreveu Hebreus 64 e Paulo disse: o dia se aproxima. Quando se escreveu Hebreus capítulo 1, versículo 1, a nós nos falou nesses últimos dias. Que dia que é esse? O dia da vingança que está se aproximando, que estava se aproximando naquele tempo. Então, no versículo 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, dentro daquela geração, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Contra quem? Que povo era este? Jerusalém, conforme a sequência da palavra. Então, o que as pessoas que não têm entendimento e quer enganar as pessoas simples? Aí pega essa passagem e fala assim, é contra esse povo, mas ele está falando aqui contra este povo, está apontando lá para o povo de Jerusalém. Então por que pega essa passagem e joga para a igreja no dia de hoje? Não está sendo escrita hoje aqui no Brasil, não está sendo edital colocado pelo governo. Não, está sendo escrita por Lucas, lá na primeira era cristã. Esse povo aqui não é esse de agora do século 21, é o povo judeus. Então, no versículo 24, lá, 21, 24, caiu ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo do gentio se complete. Quem? Jerusalém será pisada por eles. Então, que era o cenário que estava se vivendo isso aí. Então, se você pega isso e traz para o dia de hoje, você está esperando alguém invadir Jerusalém numa guerra de Gog e Magog, que vão invadir Jerusalém, que o anticristo vai entrar, mas tudo isso já aconteceu. Ele falou assim, isto acontecerá naquela geração. Paulo disse a Timóteo, estamos vivendo no último dia. Então, Pedro também entendeu que eram os últimos dias. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. 2. Para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram dita pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, os últimos dias era quando? No tempo que eles estão vivendo em Jerusalém, esperando o dia do juízo, correto? Então, naqueles últimos dias, como dava o ano 50, a vingança, o juízo não acontecia. Quando dava 52, não acontecia. Começaram a escarnecer, começaram a falar, cadê a vinda? Cadê o juízo? Ano 54, ele não apareceu. Então Pedro está escrevendo a carta no ano 67 na Babilônia. Olha aqui, quando ele falou em Lucas era o ano 30, 31, já tinha passado 30 anos e a vingança não tinha chegado. Então começaram a escarnecer que nos últimos dias, que não é o fim da humanidade, é o fim dos dias que ele estava vivendo, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo o que é que se dizia lá no ano 67, quando Pedro escreveu isso. Onde está a promessa da tua vinda?
Então tinha pessoas que estavam escarnecendo naquela época. Ele não dizia que viria nessa geração. Onde que está a promessa da tua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles lá no ano 67, vivendo os últimos dias, começaram a escarnecer. Cadê? Onde está a sua promessa da tua vinda? Ele não falou que viria nessa geração? Mas como Pedro... Quando Pedro tinha ligação profética, ele sabia que eles estavam vivendo os últimos dias, o time do dia da vingança profetizada por Jesus Cristo. 1 de Pedro 4, verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ele não falou que ia demorar 2 séculos, 20 séculos, 30 séculos, não. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, a palavra de Deus, ela não se deixa escarnecer, né? Porque na época que foi escrita essa carta, aonde que era a casa de Deus? O santuário lá em Jerusalém. O que é que Pedro está dizendo? Que o juízo pela casa de Deus vai começar lá no templo de Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra. É isso que Pedro estava dizendo. E naquele ano que Paulo escreveu isso, o que Pedro falou? Chegou. Porque o juízo, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então aí o ministro pega isso aí e fala assim, olha, o juízo pela casa de Deus está chegando. Aí você viu a palavra de hoje que nós buscamos? Mas está sendo manipulado. Esse juízo que está pela palavra já tinha chegado, né? E a casa de Deus chamava-se o templo em Jerusalém. Então hoje se manipula a palavra e as pessoas simples não conseguem entender. Não conseguem entender, vivem numa confusão religiosa e espiritual, não se libertam. Por quê? Porque eles estão sendo evangélicos, eles não estão sendo cristãos, eles não estão lendo, entendendo o que quer dizer aquilo, né? Então, chegou ou não chegou? Chegou, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, então, você não pode ser mais manipulado pelo que alguém falou na igreja. Porque a pessoa não pesquisa, não vai na internet pesquisar, porque eles proíbem que você pesquisa, né? Eles têm que andar tudo juntinho, o que eles comer, o que eles pregam você tem que comer, como senão você vai perder a salvação se você não pensar igual e não agir igual. Mas quando você deixa de ser evangélico e se torna cristão, você pesquisa. E você sai desse engodo religioso, sai dessa manipulação religiosa, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Tá entendendo? Então, se você não obedece ao Evangelho de Deus, qual que será, então, o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Chegou ou não chegou? Será que porventura aqueles homens eram mentirosos? Será que Pedro estava mentindo? Que ele falou que o juízo chegou e as pessoas estão falando, esperando o dia do juízo de Deus? Chegou ou não chegou? Então esse homem tinha credibilidade como apóstolo ou não tinha? Então Deus permitiu que um mentiroso escrevesse uma carta e para que a gente ficar esperando o dia do juízo? Ué, está escrito que chegou. Deus vela pela sua palavra. Paulo mentiu quando ele disse para Timóteo que ele estava vivendo os últimos dias. Ou Jesus também mentiu quando ele disse de Jerusalém que Jerusalém foi sitiada, Nero, Vespasiano, todos os imperadores entraram em Roma, saquearam, mataram, fizeram e aconteceram. Será que então que esses homens todos da palavra são mentirosos? Jesus não era um profeta? Então Tiago, 1 João capítulo 2, filhinhos, já é a última hora. Olha aí. Então quer dizer, tem muita referência da palavra, só que pregam para nós equivocadamente. Já é a última hora ou vai demorar 2000 anos?
tem que bater um pouco nessa tecla, até a sua mente abrir e aceitar o Evangelho de Cristo. Não adianta falar que é cristão e não obedecer ao Evangelho de Cristo. Está obedecendo seu manual, a sua placa. A pessoa fala assim, eu vou sair daqui a 10 minutos. Aí 10 minutos é no máximo 11, 12 ou 13. Se for 13, já fala assim, então vai sair daqui a pouco. Então, esses homens não eram apóstolos de Deus? Será que esses homens, quando escreveram isso, falando que era a última hora, e a igreja está esperando essa última hora há 2000 anos, porque não querem aceitar os fatos narrados aqui? Não quer aceitar, não é eu, foi quem escreveu, foi esses homens inspirados pelo Espírito Santo. Então ele não falou que ia demorar 20 séculos, né? Ele falou que a última hora é 20 séculos. Você vai pregar o que então? Você vai pregar uma Bíblia mentirosa? Não, é a última hora. Então na Bíblia é a palavra de Deus, então não tem erro. O que tem erro é na mente humana e a explicação para manipular. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo? Então que naquela época já o anticristo já estava lá. Então por que fica falando que o anticristo vai vir? João disse que na última hora já vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido. Olha lá, naquela época de João, o anticristo está aí. Aí ele fala assim que o anticristo é outra pessoa e fica inventando um monte de coisa. Não, já naquela época, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então essa palavra anticristo quer dizer quem é contra Cristo, que é contra o Evangelho. Você explica o Evangelho e a pessoa não aceita, né? Contra o terrorismo, é quem combate o terrorismo. A palavra antibiótico é que combate uma infecção. Uma palavra anticristo é quem é contra esse Evangelho. Quem é contra Cristo? A religião. Quando a gente apresenta a palavra mostrando essas verdades, eles não aceitam porque o sistema dele, o manual dele não aceita. Cristo fala assim, da palma da minha mão ninguém o arrebata. Ele fala que vai perder a salvação. Ele fala, Cristo falou que já batizou na cruz, ele falou que tem que batizar na água. Cristo falou assim que já aniquilou o diabo, ele fala que vai ter que vencer o diabo. Então quem comigo não ajunta, espalha. Então quem é o anticristo aí? É a religião que está ensinando errado, está contra o Evangelho de Cristo. E João falou, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. É a última hora ou é a penúltima? Pelo menos a penúltima. Não, é a última hora. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Então estava chegando a hora, os apóstolos tinham a ligação, estava ardendo o coração deles, estava sabendo que a profecia de Jesus de Nazaré, que daquela geração não ia passar, estava ardendo, carta estava sendo escrita, 68, 67, Paulo estava anunciando, João, filhinhos, é a última hora, nesses últimos dias. Pedro disse, a hora pelo julgamento da casa de Deus chegou. João disse, estamos na última hora. E Tiago, todos eles estavam dizendo a mesma coisa. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 9. Olha o que ele disse. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Não é que vai demorar 2000 anos. Está próxima. Então, por que enganam? Por que deturpa? Por que tenta trazer a igreja nessa prisão? Então, como que nós podemos acreditar nessas pessoas que traz a palavra de Deus com equívoco, com mentira, com manipulação? Essa carta de Tiago está escrita há mais de 1900 anos e dizendo que a vinda naquela época já estava próxima. Não existia Brasil, não existia os Estados Unidos e a vinda já estava próxima. E que Pedro disse que ele já tinha chegado
e João falou que era a última hora, e que Paulo disse aos últimos dias, e que Jesus disse: não passará dessa geração. Vocês estão dizendo que esses homens estão loucos e mentirosos, e só vocês que estão certo, e vocês estão fazendo a igreja esperar o quê? Se eles todos estão dizendo e afirmando na palavra que a hora que já chegou, e o outro diz que já está próximo, e o outro diz que o juízo pela casa de Deus já tinha chegado. Então, quem é que está certo? É quem está pregando heresia ou quem está trazendo esta palavra? Então, vários homens falando a mesma coisa, né? Não basta? Será que esses pregadores de hoje têm mais legalidade do que esses homens da antiguidade que escreveram as Sagradas Escrituras? Vocês são guiados pela Bíblia ou vocês são guiados pela tradição? Porque nós somos guiados pela Bíblia, e a Bíblia afirma que já chegou, que já o fim se aproximou, que já o fim já se deu lá, naquele século. Então, vamos ver Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. É a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, não que vai demorar 20 séculos, a hora chegou, que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, olha, a carta mais antiga da Bíblia, né? A revelação de Jesus Cristo, notificou ao seu servo João. Então, tantas passagens na Bíblia que afirma que aconteceu. Foi em breve aconteceu. É a última hora, João falou. Pedro disse: é chegado a hora. Paulo disse: os últimos dias. Então, aconteceu. Aí eu vou contra esse monte de palavras para agradar a religião, para agradar a placa, para agradar a denominação, para agradar o credo, porque a minha doutrina de quem? Aqui a doutrina da palavra, a doutrina de Cristo, que é a sua palavra. Por que estão ensinando errado? Por que estão escravizando as pessoas? Então, não tem credibilidade essas pessoas que pregam diferente do que está escrito aqui na sequência, com várias referências na própria palavra. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas dela escrita, pois o tempo está próximo. Então tá aqui várias referências, várias explicação, para não ter dúvida, para não dizer que está trazendo outra doutrina, e contra os fatos não há argumento. A religião mentiu, manipulou, tosquiou, enganou, mas a Bíblia é clara. Depois Paulo disse nos últimos tempos, Timóteo, então haverá escarnecedores, né? E haverá também doutrina de demônios, né? O que é que estava acontecendo nesse período da crucificação até o dia da vingança que deu no ano 70? Nesse período a expectativa era muito grande, então todas as evidências mostravam para aquilo que Jesus falou, né? E começaram então escarnecedores. Muitas pessoas venderam suas propriedades. Roma invadiu Jerusalém. Houve perseguição a começar do ano 66. E os primeiros cristãos da era cristã, lá do primeiro século, sofreram muito. Foram humilhados, presos, mortos, decapitados, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado em Roma por Nero. Todos eles foram mártires, porque eram os dias cruéis de perseguição, e começaram então a se levantar falsos profetas, se levantaram pessoas dizendo: eu sou Cristo, para benefício, para tomar dinheiro das pessoas. Jesus em Mateus 24 advertiu: se alguém falar ele ou ali, ou se ele está lá, não vá. Então por quê? Porque começaram a chegar os aproveitadores, e no meio desses aproveitadores
se levantou uns abençoados, pervertendo a fé de alguns. Então as pessoas estavam vivendo na grande expectativa de ver o juízo de Deus sobre Israel, o sangue do justo Abel ser requerido, e começaram então a entrar os manipuladores da fé, como Paulo mesmo explica em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo no ano 66 e 67. Está dentro do contexto dos dias que estavam próximos. Nesses dias começaram a se levantar falatórios inúteis. Então Paulo diz no versículo 17: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então presta atenção, no ano 66 e 67 da era cristã, o juízo, o dia estava chegando. Então não tinha chegado ainda. Então o que é que Himeneu e Fileto estavam fazendo? Tirando a esperança do povo, dizendo: ele já veio, ele já ressuscitou, não vai haver juízo. Só que isto aqui, antes do ano 70, era uma palavra que corroía. Depois do ano 70, não é mais, porque o juízo aconteceu na queda do templo. Você está entendendo? Então, mesmo que vierem pegar essa passagem e tentar perverter, vou estar sendo explicado aqui. Quando a pessoa fala que o juízo aconteceu lá no ano 70, eles dizem aqui: Himeneu e Fileto diz que a ressurreição já passou, mas Himeneu e Fileto ele estava falando antes do ano 70. A data precisa aqui é 66 e 67. O dia estava chegando, mas não tinha chegado, né? Não tinha chegado. E Himeneu e Fileto estava pervertendo a fé das pessoas que estavam naquela grande expectativa daquele dia chegar. E as pessoas vendendo as suas casas, vendendo seus bens. Ora, havia casos no tempo de Timóteo que as mulheres da alta sociedade começaram a vender tudo e comprar ouro para se vestir, porque havia um burburinho que o dia da vingança estava chegando. Paulo repreendeu no meio da comunidade, como disse: olha, o traje da mulher não seja o cabelo frisado, dispensando no ouro, nas suas vestes. Por quê? Porque a expectativa da vingança estava próxima. Hoje, falar que a vingança não aconteceu, isso também é perverter a fé das pessoas, e essa palavra corrói como câncer, porque o juízo já aconteceu quando o tempo caiu no ano 70. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, a palavra não se deixa escarnecer, né? A palavra, ela é clara quando se tem os olhos iluminados. No ano 70 o templo caiu. Cristo reivindicou os espíritos dos eleitos. Antes desse juízo, quando alguém morria, ele ficava lá numa morte adiana, no Hades, preso. Cristo veio, reivindicou os espíritos que todos aqueles que viviam naquela época presente, todos foram tomados para Deus. A palavra arrebatado é tomados para Deus. Estavam presos no túmulo, os espíritos dormiam, e Cristo reivindicou os espíritos dos eleitos e tomou, arrebatou para ele, de lá para cá. Todos nós somos já de Cristo. Quando findar os seus dias, quando a tua hora chegar, o teu espírito será tomado, arrebatado para Cristo, e tu estarás diante do trono da graça de Deus, sem ter que ficar retido lá no túmulo. Então, por que as pessoas não querem aceitar isso? Porque isso te deixa na expectativa de que ele ainda vai voltar, e se você não estiver dentro da igreja, você fica. Você está entendendo, meus irmãos? E usam a parábola das virgens, né? A parábola das virgens, não sei se vocês recordam, né?
que começa a manipulação. E vendeu azeite da Virgem Prudente, e o noivo está voltando à meia-noite, e que tem à meia-noite a vigília, e se Jesus vir no ano novo, pelo menos você passou na casa de Deus. Esqueceu que falar para vocês que a casa de Deus somos nós, que o templo já caiu e Deus não habita mais em templo feito por mão de homens. Deus habita dentro de você, tu és o templo do Espírito Santo, né? Então a farsa vai caindo pela própria palavra. Hoje, com os olhos iluminados, se você falar que você não ressuscitou com Cristo e que o juízo não aconteceu, esta é a tua palavra te corrói como câncer. Emineu e Fileto estava antes do tempo chegar, então a palavra dele estava corroendo como câncer, mas hoje eu posso falar porque já passamos desse evento. Nós já estamos ressuscitados com Cristo. Emineu e Fileto não podia falar, porque ele estava antes do ano 70. Esta era uma palavra que iria corroer, mas depois do ano 70 nós podemos falar que estamos ressuscitados com Cristo. Paulo avisou isto à igreja de Colosso, a igreja dos gentios. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 4. Já estamos terminando. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Foste ou não foste? Foste. Ressuscitado juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, né? O Emineu e Fileto falaram, essa ressurreição já passou, mas o dia já passou. Mas Paulo abriu os olhos dos colossenses, embora que ele estava esperando os eventos. Mas Paulo já na igreja de Colosso disse: vocês já foram ressuscitados com Cristo. O juízo é para Israel. Vocês são gentios. Os gentios foram justificados por graça. Estão inocentados, foram regenerados, lavados. Estão debaixo da cobertura de Cristo. Contra os gentios, nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito de vida já te livrou da lei, do pecado e da morte. Então na cruz você já ressuscitou com Cristo. Então Paulo estava orientando os irmãos lá de Colossenses. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo, juntamente com Cristo em Deus. Então creia, meu irmão, creia na palavra. A palavra não se deixa escarnecer, nada pode contra vocês. Deus não se deixa escarnecer. Num tempo oportuno vem o esclarecimento da palavra de Deus sem manobra. O salmista diz: eu ando na sombra. Paulo disse, vocês estão com a vida oculta. Davi disse, debaixo da mão. Paulo disse, vocês estão com a vossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus. Esta é a tua posição em Cristo. Então não tem que voltar para a lei. Então as pessoas perguntam. A pergunta que eles fazem: então tudo bem. Significa que o juízo já aconteceu. É assim que eles falam. E o que nós estamos fazendo aqui na terra? Essa que é a pergunta que eles fazem. Dando de sabido. O que você está fazendo aqui? Vamos ver aqui uma relação. Você veio a essa terra participar de carne e sangue. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos são quem? O Espírito de Deus que está aí dentro veio nesta terra participar de carne e sangue. O que estamos fazendo aqui? Participando dessa carne e desse sangue. A minha verdadeira identidade não é essa que você está olhando ou está ouvindo. Deus não é pai dessa carne. Quem é pai dessa carne é minha mãe e meu pai.
Deus é Pai do Espírito que está dentro dessa pessoa que vos fala. Entendeu? Então, visto, pois que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, deste também ele igualmente participou. Você entendeu? Então a própria palavra ela responde às perguntas. Então nós somos um espírito, estamos participando de carne e sangue. Para quê? Para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a própria palavra explica. Então, não adianta vir com manipulação ou com pregação de grito, de pulo e com doutrina de demônio. A doutrina tem que ser da palavra mais correta, para abrir a mente das pessoas e tirar a dúvida conforme a sua palavra. Então é o que nós estamos fazendo aqui na Terra, é cumprindo o propósito e o conselho da sua vontade. Acontece o que depois? Quando nós cumprimos o propósito de Deus nessa Terra, voltaremos para a nossa cidade de origem. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, não é o Brasil. A Itália, a França, a Alemanha, não, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Então, esse corpo aqui de humilhação, quando o trono falar, chegou seus dias, acabou a nossa missão, tu és o meu embaixador, a tua pátria de origem é o céu, e está aí cumprindo o propósito estabelecido por mim. Até aqui você chegarás, não passarás. Vou transformar esse corpo de humilhação agora num corpo glorioso igual ao meu. E assim como ele é, eu e nós seremos e veremos face a face. Está aí a explicação da palavra, com simplicidade, mas trazendo a palavra, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Igual da sua glória, né? Então, segundo a eficácia do seu poder. Imagina que glória que ele tem de quando você fechar os olhos e quando abrir você olhar, você ter o corpo igualzinho dele, né? Então é isso que me espera. E eu creio que também que é isso que te espera. Então tá a explicação, sem manipulação. Isso vai ter que acontecer quando? Não, quando todos forem arrebatados, não. Esse arrebatamento aconteceu lá com aqueles irmãos quando seus corpos foram presos. Hoje, pela bendita esperança do juízo, lá depois do templo, quando fecharam teus olhos, já aparece lá diante do trono da graça de Deus com o corpo igualzinho o dele. Então é assim que a explicação que a palavra traz, sem manipulação. É por isso que nós não podemos temer, porque na hora que chegar o nosso dia, por isso que Paulo falou, o viver para mim é ganho e o morrer é lucro, por causa que ele que está falando essa coisa, ele tinha consciência do que o aguardavam. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que ter que aturar esse corpo, esse sistema aqui. Então é isso que nós estamos fazendo, andando em obra, preparadas de antemão. Como Paulo disse em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós estamos aqui por acaso. Por acaso nós andávamos na religião, buscando Deus quando Ele estava dentro da gente, pagando um preço que Ele já tinha pago, fazendo sacrifício que Ele não recebe. Então andar por acaso era andar na religião. Em graça estamos andando no caminho que Ele preparou por antemão. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. E finalizando, porque senão o vídeo vai ficar grande.
Se você entender isso, você salta de alegria. Cada um dos senhores, das senhoras, espírito revestido de carne, estão nessa terra em uma missão diplomática. Estamos aqui enviado por Deus. Você sabe o que é uma missão diplomática? É quando o país de origem, a embaixada do Brasil manda você para os Estados Unidos. Você vai lá numa missão diplomática. Deus fez cada um de vocês embaixador e embaixatriz de Cristo. Estão nessa terra com uma missão diplomática. Está lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, né? Nenhum sistema vai te ensinar ou apresentar isso. É muito raro alguém te apresentar isso com clareza. As pessoas andam nesses lugares, eles falam que a pessoa é miserável, pó da terra, gafanhoto, chamam de tudo. Mas a palavra não fala isso. Né? Na boca suja deles você não presta. Mas a verdade está aqui, na palavra. A nossa missão estamos nessa terra com uma missão diplomática, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nossos intermédios. Então os homens são embaixadores e as mulheres são embaixatrizes em nome de Cristo. Em nome de Cristo, pois rogamos que reconcilieis com Deus. Então, uma vez em graça, sistema nunca mais. Se nós deixamos esse título de embaixador para ser humilhado, para ser taxado de ladrão, você imagina um embaixador do Brasil ser chamado o miserável? Pode ser um maltrapilho, pode ser atacado. É um embaixador, ele tem destaque, ele tem posição. Tu és um embaixador de Cristo, tu és uma embaixatriz de Cristo. Está aqui, 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 20. Aceite, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Então, nós fomos feito a justiça de Deus. Meus irmãos, a justiça foi para o povo de Israel. Os gentios já são a justiça, já fôssemos feito a justiça de Deus. Meditem, pesquisem, não se deixe enganar por falácia, não se deixe enganar por charlatões, não se deixe ser enganado por pessoas manipuladoras. Os últimos tempos não era o fim da humanidade. O fim do tempo era o que os cristãos estavam vivendo, esperando o juízo que vinha sobre Israel, não sobre a Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo já passou da morte para a vida. Receba paz na tua alma, receba sabedoria, entenda que tu és embaixador e embaixatriz de Cristo. Amém? Deus que te abençoe.